Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá. O assunto do momento que está dando repercussão é o tal do pacote da democracia que o Lula enviou, como forma de retaliação ao fato ocorrido com o ministro Alexandre de Moraes. Várias pessoas da política, ligadas à política, dizem que esse pacote da democracia é um verdadeiro pacote da ditadura. E eu vou explicar um pouco mais a repercussão negativa que esse projeto enviado deu. E vamos falar um pouco mais sobre tudo que está acontecendo, sobre a mídia, a discussão da própria mídia sobre esse caso do Alexandre de Moraes e essa sanha punitiva do governo Lula e dos seus. Bora falar sobre isso? Não esqueça de dar o like, curtir, compartilhar, assim o YouTube entrega para mais pessoas. Lembrando a vocês que a gente faz o trabalho aqui de forma independente, tá? Então a gente tenta trazer a verdade da melhor forma possível. E se puder se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Bora começar? Vamos lá. Vamos começar com uma postagem do Deltan Dallagnol para vocês entenderem o caso. O novo pacote da ditadura, apelidado carinhosamente de pacote da democracia, prevê pena de 6 a 12 anos para quem atentar contra a integridade física de outras autoridades, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. Alguém tem dúvidas de que os supostos agressores de Roma seriam enquadrados nessa nova regra por conta do alegado tapa no óculos? Pois é. Então, a primeira questão aqui que chama a atenção, que coloca em xeque aqui a viabilidade desse projeto, é essa pauta. Mudar de 6 a 12 anos para aquele que atentar contra a integridade. Ou seja, o tapa no óculos poderia configurar aqui 12 anos para o Mantovani. Mas não para por aí. Atentar contra a vida. Se ficar caracterizado que esse tapa teria condão suficiente de tirar a vida de algum ministro do STF, 40 anos. Ministro do STF, presidente da Câmara, Senado, PGR e presidente da República. E aí, teve muitos questionamentos. O Deltan Dallagnol ainda continua. O pacote da ditadura de Lula aumenta penas de crimes contra o presidente e ministros. A justificativa é fortalecer tanto a finalidade retributiva da pena quanto o caráter preventivo. Então, por que não fazem o mesmo contra a corrupção, roubos e homicídios contra demais brasileiros? Ou seja, por que a distinção? O pacote da ditadura de Lula prevê pena de 6 a 12 anos, agora aqui é importante, para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. Aspas do documento. O documento já vem com essas aspas. Isso se aplicará ao impeachment de Dilma, já que foi um golpe para a turma da esquerda? E se alguém falar de impeachment de Lula, isso é um movimento e uma manifestação antidemocrática? Vamos entender um pouco mais. E ir para a rua contra um projeto que o Lula enviou, isso é uma manifestação antidemocrática? Eu posso pegar 12 anos de prisão por causa disso? Talvez, porque a interpretação da lei é vaga e quem vai interpretar são eles. Então, é o fim da liberdade de manifestação no Brasil. É uma lei absurdamente inconstitucional, viola diretamente a Constituição ao impedir o direito de livre manifestação que está na Constituição. Isso é fato. Então, é uma lei amplamente inconstitucional colocar uma norma tão vaga assim com relação à liberdade de expressão, manifestação, enfim. É perigoso, é temerário demais. Olha só. O Kim Paim, que é um influenciador digital, tem canal no YouTube também, escreveu o seguinte: querem criar lei para prender quem organiza e financiar manifestações antidemocráticas. Está proibido protestar contra o Lula? E assim, essa é a sensação que essa lei passa. É essa sensação que nós entendemos sobre essa lei enviada. E é um tanto grave e juristas já estão se manifestando sobre isso. Ramiro Rosário, ele se manifestou aqui no Twitter, disse o seguinte: o pacote da democracia, anunciado por Lula e Flávio Dino, tem todos os ingredientes para tornar o país definitivamente numa republiqueta latino-americana, a nível de Cuba, a nível de Nicarágua, de Venezuela e outras. É de dar orgulho aos amigos Ortega, Chaves, Maduro e os Castro.
é um projeto amplamente ditador. É um projeto que dá uma vaga interpretação para punir qualquer um que tenha críticas, seja da forma que for, se for considerada antidemocrática, contra o governo. Como disse, pedir um impeachment é uma manifestação antidemocrática? Eis a questão. Não é exagero. Ele fere de morte qualquer aspecto democrático, qualquer garantia constitucional, qualquer proteção contra os abusos de autoridade. Essa é a conclusão de renomados juristas, não só a minha, mas ela é absolutamente coerente com tudo que esse governo defende. Vingança. O pacote democrático prevê prisão de 40 anos para quem atentar contra a vida dos ministros, entre outras coisinhas. O que seria um atentado, uma bomba, uma facada, um insulto. Pode ser qualquer coisa, certamente será. Depende do réu, depende de quem votou para presidente e depende de quem ele insultou. Bem-vindos ao Brasil distópico da era Lula. É o que o Ramiro do Rosário escreveu aqui. E com muita coerência, gente. A gente está, entrando numa situação que se o povo não argumentar contra esse projeto agora, porque precisa passar no Congresso. Se você não pressionar para esse projeto não passar, você vai ser alvo desse projeto. Aí tem gente da esquerda que já está contra esse projeto e fala, mas peraí, e se o Lula perde amanhã e entra o Bolsonaro da vida? Aí o Bolsonaro vai usar esse projeto contra. Você tem noção que é entregar um poder para que eles interpretem da forma que bem entendem? Bolsonaro teve 4 anos, foi chamado de ditador, dentre outras coisas. Mas durante os 4 anos de Bolsonaro, a gente não viu essas intentonas contra a liberdade como há aqui. Ou seja, criticar hoje o governo Lula é um risco à liberdade. Fazer críticas a ministros do Supremo, ainda que você entenda que essas críticas sejam democráticas, eles podem entender antidemocráticas. E aí, meu amigo, 12 anos de cadeia. É simples assim. O ministro Flávio Dino se manifestou sobre essa situação. Em nome do princípio da proporcionalidade, considero que os autores de crimes contra a ordem democrática e seus guardiões devem ser punidos com firmeza em face da lesividade das condutas ilícitas e da relevância do bem jurídico tutelado, a defesa da Constituição. Vago demais. Por isso, sustenta o projeto de lei, decisões judiciais ou investigações da Polícia Federal que sejam coerentes com essa atitude de combate ao perigosíssimo nazifascismo do século XXI, que mata crianças em escolas, destrói o prédio do Supremo e se acha autorizado a agredir as pessoas por questões políticas. Respeito às críticas, mas manterei a mesma linha de atuação. Quem minimizou os riscos antidemocráticos há 100 anos atrás na Alemanha ou na Itália alimentou um monstro. Busco não pecar por omissão. Assim se constrói a verdadeira paz, aquela que nasce do respeito à Constituição. Ok, mas a grande questão é a falta de objetividade. E aqui eles estão distorcendo um discurso, colocando um discurso como se vocês podem ser punidos da forma que nós quisermos. E isso é perigoso demais numa democracia. Leis já existem, leis já estão aí para punir. Agora, vocês querer aumentar a pena para punir aquele que é o seu adversário político, isso cheira a venezuelização. Não tem jeito. Matéria do Metrópolis. Lula fala em punição exemplar a Mantovani no caso Moraes. Lula disse a ministros palacianos que desejam uma punição exemplar ao empresário Roberto Mantovani Filho, suspeito de agredir Alexandre de Moraes e o filho do ministro. Segundo o presidente, essa seria a única forma de conter uma possível escalada de agressões e atos de hostilidade contra autoridades públicas. Isto não é matéria do presidente. Vocês entendem? E até porque está sendo questionado esse caso. Está sendo muito questionado. E aí, vocês veem que eles estão usando esse argumento, fazendo narrativas, o que eles são bons de fazer, contra o tal do Mantovani, só para fazer essa escalada autoritária. Atos de 8 de janeiro, que é aberração, é abominável,
mas utilizaram da forma que bem entenderam. Cada detalhe, e vocês ainda não percebem que eles fazem uma verdadeira cortina de fumaça com relação a pontos, perigosos, como a fala do Barroso foi apagada por causa dessa ação, desse pacote antidemocrático, e da questão do Moraes. Você vê como a opinião pública vai mudando e assuntos importantes vão ficando para trás, como, por exemplo, o déficit que o Brasil enfrenta agora, questões econômicas bravas. Ninguém está discutindo isso, o assunto hoje é Moraes e agora vai ser o pacote antidemocrático. Deixa a briga acontecer, pode ser que o pacote caia, mas enquanto as coisas erradas estão acontecendo no governo, ninguém discute. Olha outra questão aqui para vocês analisarem, matéria da Gazeta do Povo, J.R. Guzzo. No Brasil de Lula, rixa de aeroporto vira atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ah, mas doutor, Gazeta do Povo é bolsonarista. Aí você está usando um argumento bolsonarista para falar que o Alexandre de Moraes não tem a equanimidade de um santo e ele não pode estar envolvido em um atrito humano, uma briga de aeroporto? Ah, o Gazeta do Povo não dá, né? Beleza. Se o Gazeta do Povo não dá, quem sabe a Band sirva para você, porque a Band, se tem uma coisa que eu posso garantir para você, que ela não é um jornal bolsonarista. Vamos dar uma olhada aqui o que essa repórter falou e aí cabe a você pensar se não estão usando um argumento, uma narrativa para vender para você a possibilidade de extirpar os animais que não são mais civilizados. 58 milhões de bolsonaristas. Ouça e preste atenção. Olha, não se pode tolerar agressões de nenhum tipo contra ninguém. Se o relato do ministro Alexandre de Moraes ficar comprovado, os suspeitos têm que responder por esse ataque. A lei é feita para que o respeito seja a regra e os agressores sejam punidos. Mas cabe uma pergunta: qual o tamanho do crime? Tudo indica que foi um bate-boca seguido de um empurrão. E no calor ali do momento, o ministro pode ter sido xingado, ofendido, o filho dele também pode ter sido xingado. Isso é o que os juristas chamam de crime de menor expressão, de pequeno potencial ofensivo. E por isso, a operação da Polícia Federal de busca e apreensão na casa dos suspeitos, com a autorização do Supremo, é um excesso. Um bate-boca não pode ser usado como pretexto para promover uma devassa na vida de ninguém, mesmo que o bate-boca envolva um ministro do STF. O Alexandre de Moraes pode ser a vítima dessa história, mas autoridades não podem abusar do cargo que ocupam, porque abuso de poder também é crime. Não se faz justiça com perseguição e as provas têm que ser obtidas dentro da lei, não à margem da lei. De Moraes ficar... Parabéns à jornalista, parabéns pelo ponto, e que bom que você tem liberdade para dizer isso. E o meu medo é que isso que você disse, amanhã ou depois, pode ser considerado como uma manifestação antidemocrática e a gente veja uma repórter e um youtuber, um advogado, um filósofo, aqui, pegando 12 anos de cadeia, porque se manifestaram contrário a um posicionamento deles. E aí, isso é antidemocrático. Fica a seu critério defender isso ou não, seja você de direita ou de esquerda. Um grande abraço.